Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos falar com a Maria Pereira, que ela é uma therapist para o Centro das Mulheres cá em New Bedford. Bem-vinda, Maria. Obrigado, Helena, por me teres convidado, especialmente neste mês de maio, que é o mês que é destinado como mês de saúde mental. A saúde mental é muito importante para nós. Muitas vezes nós pensamos, não é tão importante como a nossa saúde física, mas muitas vezes a nossa saúde física está influenciada da maneira como nós nos sentimos mentalmente, emocionalmente. Principalmente agora, durante esta pandemia, nós temos a ver mais a saúde mental, tanto importante também. E principalmente, hoje vamos falar principalmente do que está a acontecer com as crianças. Sim, sim. Saúde mental é uma coisa que, por exemplo, se nós não falamos daquilo que sentimos, da ansiedade, da tristeza, do nervosismo que nós temos, se nós não falamos com alguém e não tentamos resolver isso, o nosso corpo vai falar. Como é que fala o nosso corpo? O coração começa a se sentir com a tensão alta, começamos a ter problemas de estômago, dores de cabeça. Muitas vezes, muitas pessoas têm dores nas costas, especialmente na parte baixa das costas, e dizem assim, mas porquê é que tem dores nas costas? Já são uma pessoa de idade. Não, é a tensão que a pessoa tem, o stress que a pessoa tem da vida, vai direitinho para a parte baixa da nossa coluna. E é importante, Maria, as pessoas reconhecer o que está a acontecer. Às vezes as pessoas não pensam nisso, que a saúde mental é uma coisa, é um tópico que nem todos nós falamos, não é? Sim. E é importante estas conversas que nós temos. As conversas são muito importantes de ter. Por exemplo, um grande especialista em trauma psicológica, Bessel van der Kolk, de Boston, do Centro de Trauma, ele tem um livro que é chamado The Body Scores. O corpo é que nos conta quantas aflições mentais nós temos. Também Gabor Mate, que também outro especialista em trauma, escreveu outro livro, Quando o Corpo Diz Não. Ele viveu num centro de concentração na Segunda Guerra Mundial, do Hitler, e o que aconteceu? Ele viveu dentro da mãe, e aos 5 meses o avô mais a avó foram mortos por nazistas. Sim. E ele estava no seio da mãe e ele sentiu a agonia da família, daquilo que estava a passar neles. O avô era um médico e ele tornou-se um médico e autor, e o avô era médico e autor. Desde o momento em que nós nascemos, desde o momento que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, nós começamos a sentir o stress que ela sente. Sim. Nós começamos a sentir as preocupações que elas sentem. Sim. E é muito importante que nós prestamos atenção à nossa saúde mental, não só durante toda a nossa vida, mas especialmente quando estamos grávidas, à espera de um filho, ou quando estamos a criar os nossos filhos de crianças, porque isso, o stress e a ansiedade e a saúde mental, aquilo tudo é como se fosse um selo, vai selar no nosso corpo e depois o nosso corpo vai se sentir. E às vezes as pessoas nem sequer sabem o que está a acontecer, não é? Que às vezes pensam que as crianças são crianças, não sabem exatamente o que está a acontecer, mas sabem muito mais do que nós pensamos. Sim, sim. É muitas vezes que a pessoa vai ao médico, o médico dá um medicamento e não passa, e tem uma dor no estômago e não passa, e isto tudo, e aquilo é o trauma, a depressão, os aflitos mentais que nós temos, que está a trabalhar no nosso corpo. É muito importante que nós, adultos, tomamos conta de nós, porque só assim é que podemos tomar conta das crianças à nossa volta, especialmente os jovens. As crianças é muito importante, mas os jovens, a idade entre os
os 11 e os 19 anos é a idade em que o nosso corpo e o nosso cérebro tem mais transformações físicas. A pessoa muda de criança para adulto, há transformações emocionais muito grandes e isso vai criar uma grande problema emocional para a criança, naturalmente. Exato. Cria normalmente, quanto mais se há outros problemas à volta na família, se há na comunidade, como a Covid-19, a pessoa foi uma coisa que criou grandes problemas psicológicos para a criança. Mas mesmo antes da Covid-19, já muitos pais estavam preocupados com a saúde mental das crianças. Já a mídia, o internet, social media, os computadores, os telefones, foram as coisas mais maravilhosas que criaram, porque nós entramos em contato com as pessoas que normalmente não entravam, senão por carta ou por telefone ou de qualquer outra maneira. No entanto, criou também problemas. Exatamente, eu acho que isso foi os problemas, eu acho que isso foi uma das razões que nós temos a ver, porque muitos deles não sequer olhem para as pessoas, não é? Estão todos naquela máquina dos computadores e não têm aquela relação com as pessoas, que é tanto importante. Tanto importante, isso é muito importante. O que é que aconteceu foi as crianças começaram a se isolar. Começaram a se isolar porque estavam no computador, começaram a se irritar porque enquanto estão no computador ou no telefone as coisas que eles têm que fazer não ficam feitas. Exato. Criam um conflito entre os pais, entre os professores, começam a ver a sua imagem como uma criança que não é estudiosa, que não faz as coisas. Depois o pai mas a mãe ficam irritados. Às vezes começam os gritos, outras vezes começam os nomes, és preguiçosa, és preguiçoso, não fazes nada. E a criança começa a pensar que isso é o que a criança é e não o que a criança está a passar. Isso são coisas que vieram mesmo antes da Covid. Com a Covid, dobrou. Isso aumentou, mas foi de uma maneira alarmante. E o que aconteceu foi o seguinte, não só a criança começou a isolar-se, começou a não dormir, começou a entrar em contato com amigos ou amigas que às vezes não falam as melhores coisas para a criança. Exato. E uma das pior coisas que a gente pode ter na vida é não dormir. Pode não comer, comer faz bem, uma comidinha portuguesa, boazinha, faz muito bem à gente. Pãozinho, muito bem. Mas o não dormir faz com que a pessoa não possa se concentrar para aprender na escola, que a pessoa não possa se lembrar, a memória, não tem a memória. As células do nosso cérebro não rejuvenescem. Quando nós estamos a dormir, estamos sempre a criar novas células. Se não estamos a dormir, não estamos a criar células. A mesma coisa para o nosso corpo. Temos para curar o nosso corpo das coisas que nós passamos, o stress, de tudo o que nós passamos. É muito importante que a criança durma. Parou de dormir, começou a depressão, começou a ansiedade e aumentou os casos de suicídio. Exato. Um grupo que é o SoundalarmForKids.com veio com as últimas estatísticas do ano, a semana passada, que o suicídio entre jovens aumentou 60% desde a Covid. Incrível. É muito alarmante. Muitas crianças estão a pensar no suicídio devido à isolação, devido ao fato de não saberem, não terem aquela rotina, não terem de estarem sempre no computador, de estarem sempre no telefone. Muitas vezes, ainda mais alarmante ainda, é o facto de que muitas vezes com quem é que eles estão, podem estar com pessoas que estejam ser muito amigos deles e depois encontram uma maneira de dizer, olha, se não fizeres o que eu mandar, eu vou dizer às pessoas que tu és assim, que tu és assado. Uma criança pode dizer assim, eu
manda-me uma fotografia minha, põe a fotografia com a pessoa às vezes nua, dizem, olha, se tu mandares fotografias tuas, ou não te encontrares comigo, eu vou mandar isto para as pessoas da escola, para as crianças, os outros da escola, para os teus pais, e a criança vê-se obrigada a seguir isso, e tem criado problemas tão grandes, e uma depressão tão grande e problemas para crianças que por isso é que chegou àquele número de 60%. E é importante também, Maria, os pais saberem exatamente qual é os sites onde é que os filhos estão, não é? É sempre importante, às vezes, a gente fazer as perguntas e às vezes as crianças não querem dizer, não é? Mas eu acho que é tanto importante controlar exatamente o que é que eles estão a ver, o que eles não estão a ver, com quem é que estão a falar, porque isso tem muito impacto. E às vezes os pais estão trabalhando, não é? Pois, claro. Nós sabemos e não temos que controlar tudo, não é? Mas o que é muito importante é que se à noite, e sei que à noite chegamos a casa, temos que fazer comida, temos que lavar a roupa, temos que fazer isso tudo, mas se a gente puder sentar à mesa e tiver uma conversa, como é que foi o teu dia, como é que foi o meu dia, todos falamos, e ter falar dessa coisa da mídia, falar da situação na escola, como é que estão as amizades na escola, com quem é que estás falando, com quem não está falando, como é que vão as coisas com a matemática, como é que vão as coisas com o inglês, como é que vai isso. Isso são coisas que começa a conversa, que é muito importante. Porque se não houver essas conversas, uma colega minha ela escreveu um livro sobre um contrato que os pais têm com os filhos a fim da mídia. É um contrato onde os pais sabem quais são os sites que eles vão, os pais sabem a que horas é que vão, é depois de fazer o trabalho da escola, é depois de fazer as suas coisas em casa, tem tanta hora para isso, tem hora para sair, tem hora para jogar à bola, tem hora para fazer isto, para não estar sempre. Exatamente. Tenho uma colega que ela diz durante o jantar, ou ninguém pode, os celulares dos telefones são postos numa gaveta num cestinho, e ninguém, exatamente, num cestinho ou numa gaveta, e ninguém, até fora do quarto de jantar, que é mesmo para as pessoas poderem falar uns com os outros, para não haver distrações. É sim, senhora. Porque isso é muito, muito importante. Muito importante. O estar à mesa e comerem juntos, ou mesmo só falar sobre, olha, temos um problema, tu vieste para casa muito tarde a noite passada, vamos falar o que é que está acontecendo, vamos pôr uma hora para tu vires, vamos ver quanto tempo é que está, é que isso pode durar, e depois quando tu vieres seguir essa lei da gente vir para casa, então podes ir àquele concerto, podes ir passar mais tempo com os teus amigos, quer dizer, quando faz isto, então pode fazer isto. Quando faz aquilo, se fizer isto, aquilo é feito assim. Ter aquela conversa com os filhos, sentar à mesa, e nós vamos ter um programa sobre como é que nós podemos comunicar com os pais e como é que os pais podem comunicar com os filhos. Que é muito, muito importante ter essa comunicação, porque é tão importante que faz com que tenha um filho, que faça com que o filho comece o sucesso no futuro, para o seu futuro. Estas conversas que nós temos a ter hoje, não é? É tanto importante, porque às vezes nós sabemos que as pessoas estão tanto ocupadas, os pais estão tanto ocupados com as suas vidas, não é? Trabalho, chegam a casa cansados e isso tudo, mas eu acho que essas conversas é tanto importante. O tempo que se passa com os nossos filhos, às vezes só a falar durante o jantar ou mesmo o fim de semana, ter um espaço, não é? Onde é que se pode ter essas conversas, que isto são conversas tanto importantes, e nós sabemos muito bem que durante esta pandemia o processo ainda ficou, como estamos a ver, os números das crianças. Agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com a Maria Pereira. Levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina.